Obtenção de nacionalidade brasileira por estrangeiros. Agora nós vamos virar o jogo. A gente sempre fala de brasileiro obtendo a nacionalidade portuguesa. Agora vamos falar de portugueses e outros estrangeiros que querem obter no Brasil a nacionalidade brasileira. Primeira pergunta. Sou casada com um português e temos um filho em comum. Moramos em Portugal. Meu marido pode obter a nacionalidade brasileira? Não basta ser casado com um brasileiro ou ter filhos com um brasileiro para que o estrangeiro obtenha a nacionalidade brasileira. Todo estrangeiro originário de país de língua portuguesa, portugueses, Cabo Verde, Angola e outros mais, podem obter a nacionalidade desde que tenham residido legalmente no Brasil por 1 ano e tenham idoneidade moral, ou seja, nenhuma condenação criminal. Não basta ser casado com brasileiro, não basta ter filho com brasileiro. Sem residir no Brasil por 1 ano, o estrangeiro que seja nacional de país de língua portuguesa não pode obter a nacionalidade brasileira. Vamos recordar aqui agora que a identidade do estrangeiro é chamada de RNE, Registro Nacional de Estrangeiros, que é emitido pela Polícia Federal. A Polícia Federal controla fronteiras e controla também a permanência de estrangeiros no Brasil, exatamente como o CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, faz em Portugal. Controla fronteiras e permanência de estrangeiros no território nacional. Segunda pergunta. O meu marido é alemão. Nós sabemos que a Alemanha não é um país de língua portuguesa, né? Para começar. O que ele deve fazer para obter a nacionalidade? Um estrangeiro, inicialmente, tem que residir por 15 anos no Brasil e não ter condenação penal. Mas, se ele for casado com um brasileiro ou tiver filhos com um brasileiro, existe a possibilidade de redução dos prazos de residência para obtenção de nacionalidade. Vejam bem, não basta também ser casado com um brasileiro e não basta ter filho, tem que residir no Brasil. Se é pessoa originária de país que fala português, país de língua portuguesa, o prazo é de só 1 ano. Se não for originário de país de língua portuguesa, o prazo é maior, bem maior, mas ainda assim é um prazo razoável. Também existe uma facilidade para quem possui imóvel no Brasil. O prazo de 15 anos também pode ser reduzido. Sou brasileiro, casado com uma japonesa e o nosso filho nasceu no Peru. Vejam bem que o brasileiro casou com uma japonesa, o filho nasceu no Peru e um país não tem nada a ver com o outro. O meu filho pode obter a nacionalidade brasileira? Vejam bem, o filho de um brasileiro pode obter a nacionalidade brasileira? Não, não pode. Como assim? Que absurdo! Ele não pode obter a nacionalidade porque ele já é brasileiro. Filho de brasileiro, nasce brasileiro, não importa onde nasça. Agora eu vou contar um caso interessante. A Constituição Federal é de 1988. Ela foi mal redigida em vários artigos. Ela é totalmente falha e utópica, infelizmente. E num dos artigos ficava bem claro que se o filho do brasileiro nascido no exterior não tivesse registro no Brasil até 18 anos, ele não manteria a nacionalidade brasileira, o que é um absurdo, vai totalmente contra a doutrina. Então, o que aconteceu? Na Suíça foi criado um movimento chamado Brasileirinhos Apátridas, porque a pessoa que vive na Suíça não necessariamente vai obter a nacionalidade suíça. Então, filho de pais brasileiros, que teoricamente é brasileiro, se vivesse na Suíça por 18 anos, completasse 18 anos sem fazer o registro no Brasil como brasileiro, não seria brasileiro e não seria suíço. Ele se tornaria uma apátrida. Então, essa associação tem o nome de Brasileirinhos Apátridas e ela não se reteve à Suíça. Várias famílias residentes na Europa se uniram
e fizeram um grande movimento e a Constituição foi emendada. Não há mais necessidade alguma de, aos 18 anos, a pessoa se registrar no Brasil. Como eles dizem, fazer a opção por continuar brasileiro. Usam essa expressão equivocada que não é bem isso não. O fato é que filho de brasileiro é brasileiro sempre, independente de ter registro ou não no Brasil. Muito bem. Próxima pergunta. Não tem mais pergunta. Agora só algumas explicações. Eu acabei de falar sobre o fato do brasileiro ter um filho que é sempre brasileiro. Isso é o direito do sangue. É a mesma coisa que em Portugal. O filho de um português é português, não importa aonde tenha nascido. Portugal levava em consideração exclusivamente o direito do sangue. O Brasil leva em consideração o direito do sangue. Filho de brasileiro, brasileiro é. Mas o Brasil também leva em consideração o direito do solo. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Não importa se o pai é japonês, peruano, haitiano ou o que quer que seja. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Assim como os Estados Unidos faz. Quem está legal no país e nasce lá é americano. Então o Brasil leva em consideração o sistema misto do direito do solo e do direito do sangue. Portugal leva em consideração apenas o direito do sangue, mas isso está prestes a mudar. Por quê? Porque Portugal se tornou um país de imigração. As pessoas estão vindo para Portugal, constituindo família e tem necessariamente que se ajustar da melhor forma possível. Então, o filho de um casal de ucranianos que nasceu em Portugal, que fala ucraniano apenas em casa, mas estuda em português, fala português com todos os amigos e vive uma vida normal de um cidadão português da porta de sua casa para fora. Ele, obviamente, deveria ter o direito de obter a nacionalidade portuguesa. E a lei agora está prestes a mudar, favorecendo essa criança que nasceu em Portugal ou que veio para Portugal muito jovem, estuda em Portugal e vive uma vida regular de um nacional português. São mudanças que vêm com o tempo e com os movimentos que envolvem um país de entrada e saída de estrangeiros. O Brasil recebeu muitos estrangeiros no século passado e retrasado, depois parou de entrar estrangeiro no Brasil, agora voltou a entrar muito pouco alguns anos atrás e já parou novamente. Portugal era um país de emigração, as pessoas saíam de Portugal e agora voltou a ser um país que recebe estrangeiros, já tem mais de 10, 15, 20 anos, então as leis têm que se ajustar aos usos, costumes e necessidades do povo local. Se você tem um filho nascido no estrangeiro e quer regularizar seu filho, esteja atento, sempre recorra ao consulado para um registro inicial, além do registro local. E mais tarde, não deixe de registrar seu filho no país de nascimento de seus pais. Não existe pressa ou urgência para isso, mas deve ser feito logo que possível.